prontíssima. Também. Você também? Podemos. Vamos lá? Em 3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá, Pode. Um programa para você se sentir em casa. E liberado para conversar sobre qualquer coisa. E hoje nós vamos falar sobre moda. E poder. É isso. Bem bom esse tema, hein? Bem bom. E dona Júlia, como que... Quer dizer, você gosta de moda? E melhor ainda, o que é moda para você? Eu gosto de moda. Eu acho que eu venho de uma casa de artistas, né? Tanto do lado de mãe, quanto do lado de pai, quanto do lado de padrasto, quanto minha avó, minha tia. Então, É verdade. não teve como fugir muito disso. E eu acho que a moda é uma forma de expressão artística também. Não deixa de ser uma arte, né? Então, acho que uma coisa está muito atrelada à outra. Então, gosto, sim, sempre... Lá em casa sempre tiveram revistas de moda. Então, a gente também sempre trocou muito sobre isso. Gostamos de consumir esse assunto. E eu acho que a moda é uma forma de expressão. A gente consegue saber muito do outro, assim, pela moda. Total. Eu sempre amei, eu acho, de fato, que é isso. É uma forma de expressão que a gente decodifica o outro, né? Quando a gente olha como ele tá vestido, a gente decodifica uma época. Enfim, e como é que você acha que é o seu estilo hoje? Hoje, porque essa pessoa já passou por vários estilos, né? Tive muitas fases, eu já fui emo, inclusive. Ai, vamos resgatar? Vamos. Eu me queimando aqui de graça, né? Que ela tem um ensaio maravilhoso. Era uma vibe meio emo, meio Hannah Montana, assim. De um aniversário. Uma ref. Nossa, eu fiz até... Banner dela e tinha na festa, maravilhoso. E aí era tudo de caveira, enfim. E aí eu botava minha franja aqui assim, eu ia pra escola, tacava gel e botava a franja assim em cima do meu olho. O seu quarto, gente, Uma praticamente era todo preto, teto tipo, preto. Nada a ver comigo hoje. Quem diria? Porque hoje, quem é a Júlia? Eu acho que hoje, você fala que eu sou meio hippie, né? Riponga. Júlia, eu tô perguntando você. Eu não sei. Eu não sei, eu falo assim, às vezes eu pergunto pra minha mãe as coisas, às vezes eu mudo a medicação, eu falo assim, mãe, você achou que teve algum sintoma colateral, alguma coisa que o médico tá perguntando? Minha mãe percebe mais do que eu não sei dizer. Eu não me percebo, mas eu acho que é riponga, né? Eu acho que hoje, segundo a sua irmã, você... a minha irmã fala que eu sou alterna. É alterna, né? Mas com um quê de um hippie ali que eu vejo em você, sim. Eu sou do cinema, né, gente? Eu hoje, por exemplo, eu olho pro seu armário quando eu vou na sua casa. É muito engraçado, porque o seu armário é inteiro colorido e com estampa. Tudo colorido e com estampa. E eu quase não tenho estampa. Aí vai lá pro meu, você vê as cores sólidas. Eu gosto de cor e de estampa. Muito, muito. Tá vendo? Quando que você descobriu o seu estilo? Aí é uma coisa difícil, né? É difícil, porque a gente muda muito também, ainda né? bem, né? Que a gente tá nessa vida pra isso, né? E eu, assim, geminiana, depende muito de como eu acordo, sabe? Depende muito de como eu acordo. Mas eu acho que algo que vem, assim, permeia a minha vida inteira é o estilo mais rockzinho. Que é muito da Zadig, Voltaire, que é você muito gosta. da minha vida, assim. Então vai ter sempre a jaqueta de couro, os colares, um vestido justo com jaquetão. Tem um lado meu que sempre me acompanhou, que eu acho que tá ali presente, ou mais ou menos, mas ele tá ali. Esse universo da moda tem muitos caminhos, nomenclaturas diferentes, né? Um leque de possibilidades. Tem as tendências. Você curte essas tendências? Eu gosto de... ia falar de consumir, mas aí vai parecer que é consumir de comprar. Eu gosto de me inteirar de tudo que é do universo que diz respeito à moda, inclusive das tendências, das mais malucas
Sim. Até as mais usáveis num dia a dia e na rua, porque nem tudo que vem é usado. Eu acho que é conseguir adaptar a tendência ao seu estilo, né? Eu gosto disso. Pra não se perder no personagem. Então vamos lá trazer de novo, mas eu não vou mudar a Flávia para eu me adequar e conseguir entrar ou vestir aquilo ali. Eu gosto quando faz parte de mim também. Mas eu gosto de me informar desse o todo, assim. Eu acho bem interessante, um universo bem interessante. Qual é a tendência do momento hoje, Júlia Costa, enquanto a gente grava? Aqui agora, qual é? Cara, é difícil, né? Porque tem muitas coisas. Ao mesmo tempo que existe uma tendência de uma moda mais sustentável, existe uma tendência de Shein e Temu da vida, assim. Então, de um consumo desenfreado, de Shopee, nessas coisas. Então, eu acho que é muito difícil hoje, porque existem muitos extremos, né? Aí, não sei, tem a calça capra que tá voltando. É o reciclável, o second hand, de um lado, com cara. esse consumo descartável, né? Porque são roupas que não têm uma qualidade de durabilidade, São né? tendências muito controversas hoje, sabia? Eu acho difícil de dizer. Mas a gente já falou isso num episódio fala nosso, direto, né? Que vão ter sempre os dois caminhos e as duas correntes, né? Hoje, no seu guarda-roupa, quais as peças que comunicam mais com você? Ou peças e acessórios que têm tudo a ver com você? Cara, eu amo acessório, amo anel e brinco. Gosto de colar também, mas acho que anel e brinco são os meus favoritos. Também. Brincos que dão alergia, mas brincos. Sou muito alérgica a acessório. Mas eu não deixo de usar. E eu acho que vestido longo, também. saia longa, que eu gosto. Mas eu tô numa fase muito de alfaiataria. Também. Tô muito numa fase de alfaiataria. Então, calça, bermuda, colete, blazer. Tô nesse momento também. Maneiro, gostando. Amo. E qual que é o seu critério que você usava pra escolher as minhas roupas e da Loli quando a gente era mais nova? Você dava muita liberdade pra gente. Eu acho que eu dou, entende? Esse é o problema. Acho que eu dou. Dá muita liberdade. Então você deixava eu vestia roupa furada, bota caindo aos pedaços. Você adorava, né? Até o momento que a gente. Tinha um bichinho aqui. Até o momento que a gente tem algum controle, eu acho que eu optava muito por roupas que fossem gostosas, assim. Sempre pensei nisso. Tá ali, recém-nascido, pequenininha. É aqueles... A roupa de princesa, por exemplo, aquelas muito de malha, que fica mas já gostosinho. mais velho um pouquinho, por exemplo. A Loli sempre foi muito básica e você não interferiu nisso. Mas que nem você, que também gostava muito de brilho. Eu era mirabolante. Eu andava com um coque aqui, um negócio aqui, um ninho de passarinho aqui na cabeça. Bolsa. E eu também loucura. deixava, porque eu acho que faz parte. É você se descobrindo, explorando, querendo encontrar a sua personalidade. Então, eu gosto de quando vocês começam a optar, a gente vai na loja, olha que lindinho. Já falar que não se vê e muda de ideia. Eu acho que faz parte, assim. E como a sua mãe te vestia quando você era mais nova? A vovó devia te emperiquetar mais, não devia dar tanta liberdade. Então, eu acho que não, porque tem aquilo, eu era caçula, então, assim, muita coisa eu herdava da minha irmã. Quando eu comprava, né, porque a gente vinha de uma classe média, 3 filhos. Então, assim, quando eu fechava parcerias com marca, que eu fazia campanha, e aí eu ganhava vale para pegar todo mês roupas, era quando eu mais adquiria as minhas roupas de marca, sabe? E você fala que a vovó costurava também para fazer os falsificados que você não conseguia ter acesso. Sim. E você queria estar na moda. A vovó fazia isso, que tinha, por exemplo, à época tinha uma loja que se chamava Company aqui no Rio, que era o must. E era moletom. Só moletom e o Czinho bordado. Mamãe fazia moletom na costureira para os 3 filhos e bordava o C. E eu ia para moda, para as festas, tipo, eu toinha. A gente tinha muito costureira que reproduzia as roupas do que eu não podia comprar, do que eu não tinha acesso. Costureira Vera, nossa senhora. Muita coisa. Raquel se virando lá. Mas mais assim. importante, como era a moda da Flávia adolescente? Porque tem várias fotos, a gente pode colocar aqui também, a Flávia... Ai, tem. Mas é muito isso, de campanha, né, gente? também, né? Muito de trabalho. De campanha, muito anos 80, que era muito maneiro. Uma moda muito legal. Era muito maneira. Assim, a única parte que eu não vejo maneira era aquela calça bag, cintura alta.
Tô tentando lembrar qual era a marca que tinha no Rio, que era assim, era caro, mas ter aquela calça era tipo você tá inserida no contexto da sua patota, da sua turma, sabe? Aham. E eu não consegui de cara comprar essa calça, só consegui depois, Cara. assim. Mas era um horror, mas era um símbolo de eu faço parte desse Sim. time, faço parte desse pessoal. Grupo. Mas tirando isso, eu acho muito. Tirando permanente, tirando essa calça e tirando o balonê também. É, a balonê tá voltando aí, né? Tá voltando, pois é. Tá balonê. voltando aí, vem Tenho aí. foto de balonê. Vale É, a pena balonê também eu resgatar. também tive esse momento de balonê. Também teve, eu lembro. Será que toda adolescente tem uma fase hippie? Tá aí, acho que eu não tive. Você não, a Olivia Olivia também não não teve. Mas com certeza a gente passeia por fases. Eu tive muito. Você teve muitas É, mas eu também tive muita fase hippie. também. Muito. Também. Ainda tá inserida em você. É, mas não, uma época era mais, Era mais. né? É, Já era foi mais intenso. Era mais. Você já se sentiu julgada pela escolha de uma roupa ou acessório? Eu acho que sim. Eu acho que já devem ter falado, mas eu não li. Graças a Deus, mas já devo ter sido. Com certeza. Com certeza. Por várias coisas, né? Porque ela já é mãe. Porque ela já tem tantos anos. Principalmente por ser mulher. Exatamente. Então já devo ter sido julgada, mas graças a Deus eu não vi. E eu acho que esse é o ponto ideal pra gente Também trazer acho. a nossa convidada, assim, timing perfeito. Porque a nossa convidada, ela foi diretora de arte e figurino no cinema, Chique. é consultora de moda há mais de 10 anos, gata, empresária, autora do livro Mulher, Roupa, Trabalho, Como se veste a desigualdade de gênero e agora pesquisadora de moda e gênero pela USP. Thaís Farage vem pra cá com a gente. Bem-vinda! Maravilhosa. Por favor, fique à vontade. Sente-se. Tem uma água pra você, seu microfone. Olha só que lindona, Thaís, né, gente? Quem fala, né? Muito, muito. Maravilhosa. E ainda mãe de 3, né? Mãe de 3, cara. Mãe de 3. Isso realmente é algo Veio de São Paulo. Importante no meu currículo, É. viu, gente? importante, com certeza, Importantíssimo. amor, para conciliar tudo nos dias de hoje. Eu acho que eu posso falar que eu sou head de gestão, assim. Acho que o cargo que as 3 maternidades me deu foi de gestão. É. Faz sentido. É, Qual a idade dos seus filhos? Porque tem uma muito novinha ainda mamando. Tem. Miguel tem 10 anos, o Tom tem 4 anos e a Zoé tem 5 meses. Olha, gente, que delícia. Eu amo esse nome, Zoé. É uma delícia. Depois eu mostro Amo. foto, pois mãe. Quero ver. Por quero ver. favor. Temos muitas perguntas. Nossa, muitas. Esse tema, a gente ama esse É. tema. Eu amo também. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Ainda mais com esse tema, que é assim, sei lá, minha menina dos olhos, sabe? Amo falar disso. A gente e consome no ama, seu a gente Instagram, ama é. muito. A gente concorda, segue lá as questões que você coloca. Então, a gente achou incrível quando você topou estar aqui com a gente. Acho que a gente pode começar com a deixa, né? Pode. Onde paramos na Pode. nossa conversa antes de você chegar. A gente estava aqui aquecendo os motores. Que é o julgamento. Não importa o que a gente faça, nós, mulheres, vamos ser mais julgadas do que os homens, né? Tem um vídeo seu no Instagram que você fala… você estava falando… Eu acho que era da ministra. E você fala, eu acho que a única forma de ser mulher sem ser julgada é sendo homem. É da Carmen Lúcia que você… Assim, a gente tem uma relação, né? As mulheres foram, durante muito tempo, colocadas num lugar de ser bonita, né? Então, de não ser inteligente, de não ser protagonista da própria vida. E nesse lugar de coadjuvante, né? Então, a sua função é embelezar, não é ser dona do seu estilo, não é ser dona do que você diz, da sua vida. Então, é muito mais pesado para as mulheres se vestir do que é para os homens, né? Porque a gente fala, assim, em geral, quando a gente está estudando gênero, que aos homens é dado o direito de não ter corpo, né? A gente não fala sobre o corpo dos homens, é muito pouco, assim. A gente fala muito sobre o que eles pensam, os lugares onde ele chegou, quais são as coisas que ele atingiu, o sucesso.
E as mulheres, é o tempo inteiro essa obsessão de estar bonita, de ter que performar a feminilidade tradicional. E, bom, a relação com o corpo, principalmente no Brasil, muito pesada, né? Então, é muito mais difícil para a mulher se vestir. Até porque, pensa, a roupa, ela funciona em cima do nosso corpo, né? O nosso corpo é o nosso cabide, assim. A roupa funciona trocando com o nosso corpo. Então, é muito mais pesado para as mulheres se vestir. Não vai ter roupa certa. Eu acho que... Eu sempre falo, essa é a boa notícia e a má notícia. É boa porque também, na hora que você entende que vai ter sempre alguém reclamando, você vai ser sempre... a roupa vai ser sempre usada para, de alguma maneira, quando precisa, te diminuir. Eu acho que aí também você se liberta um pouco, né, da expectativa do outro e vai achar o que, de fato, enfim, te faz feliz, o que você acha legal. Usar a roupa de um jeito também como exercício criativo, sabe? Sim. Porque, além disso, colocam esse lugar da moda e da escolha da roupa e da beleza como uma coisa fútil, né? Supérfluo. Então... eu amo essa conversa, porque é muito engraçado como é fútil, porque é um assunto tradicionalmente mais feminino. Enquanto todos os assuntos tradicionalmente masculinos a gente acha muito legal, né? Então... futebol, videogame. Eu sempre fico vendo, assim, né, essa coisa do YouTube, os meninos jogando videogame, assistindo a pessoa jogar videogame. Sim. Eu sempre falo, gente, se fosse mulher, ia ser tão espinafrada. Eu falar que estupidez, quem faz isso? Mas homem é legal. A gente acha o universo masculino, de maneira geral, gera mais encantamento. A gente tem mais respeito pelo universo masculino. E moda entra nesse lugar. Eu falo que eu passei muitos anos da vida tentando provar que eu não era burra, sabe? Porque eu trabalho com moda. Sim. E aí, até que chega uma hora que é muito bom, assim. Você simplesmente desencana. É tipo, quer achar, acha, um beijo. E não é uma questão, assim, dos homens não se interessarem por moda ou não entenderem. Não é esse o lugar. Não. E acho importante dizer que toda essa conversa que a gente vai ter sobre esse assunto de moda e poder nunca é sobre a pessoa física, né? É a gente discutindo a cultura, discutindo sociedade, discutindo comportamento. Então, é muito menos sobre o que eu ou você, a gente escolhe usar. E é claro que os homens se interessam por moda cada vez mais. E o mundo é tão machista, né? Que a gente vive uma indústria, sobretudo feminina, na moda, né? Costureiras. Sim. Mas todos os grandes designers são homens. São homens. Então, é claro que os homens se interessam por moda. Mas, culturalmente... moda é uma futilidade. Ao mesmo tempo, a gente ataca com muita força as mulheres que não estão afim de se produzir, né? De performar essa feminilidade, né? Então, tem sempre essa conversa assim, mas que bobagem, vai se maquiar? Experimenta sair maquiada, gente. Olha a quantidade de matéria que a gente vê da Pamela Anderson nos red carpet sem maquiagem. Porque ela fez só tá essa sem virada maquiagem. e o documentário e tudo sem maquiagem. E é só sem maquiagem, assim, não é que sei lá, que ela foi pelada, que ela fez um grande statement. Mas é tão esperado que a gente esteja sempre, né, ocupando esse lugar de bela, que quando ela resolve, belíssima, estar sem maquiagem, mas quebrando uma expectativa, né, de estar muito montada, vira um grande assunto. Eu acho que é como você falou, de qualquer forma a gente vai ser criticada, né? Porque a Tia Má veio aqui com a gente, maravilhosa, por exemplo, e aí ela estava falando que por muito tempo ela ficou com essa necessidade de é dúbio, ou eu sou vaidosa ou eu mostro que eu sou inteligente. E aí tem uma parte que você fala muito, que é essa relação disso com o universo do trabalho, que eu gosto muito, que tem muito a ver disso, que ela fala que a gente está falando aqui, né? Eu quando fui fazer prova do mestrado, uma amiga minha, super amiga, falou pra mim, cara, você é loura, né? Assim, bota um óculos, assim, quando você for fazer a entrevista, pra inspirar um pouco mais de confiança. Porque imagina, sei lá, mulher loura, padrão, magra, não vai passar na USP. Então, tem essa expectativa, né? Assim, você nunca vai estar adequada, nunca vai ser bom o suficiente. E óbvio que pra quem, enfim, para as mulheres pretas é muito pior, para as mulheres gordas. A gente vai sempre indo pros grupos que são ainda mais discriminados. Mas não vai ser simples. E no ambiente de trabalho, o que eu acho muito maluco é como, né, a mulher então vai pra festa, ela vai sempre tentar, a expectativa é que ela sempre performe estar muito feminina. Muito delicada, ou então muito sexy, mas dentro do universo do feminino. E muito montada, muito cuidada, né? Penteada. Quando a gente vai para o universo do trabalho, a expectativa é... Eu sinto que as mulheres foram fazendo isso ao longo dos anos, eu acho que de uma maneira
não muito consciente, mas muito fruto da cultura, que é tentar se apropriar de códigos masculinos para ver se a gente ganha o respeito que os homens ganham no ambiente de trabalho. Então, as mulheres começam a usar mais blazer, mais alfaiataria. Sim. Então, eu vejo, por exemplo, tem sempre um exemplo que eu gosto de dar, que é do Roda Viva, que é um programa que eu assisto muito, e que Adoro. a maioria dos convidados são homens. Sim. E aí, quando as mulheres, às vezes super femininas, vão no Roda Viva, eu sinto que elas se sentem a necessidade de usar uma alfaiataria, cores mais sóbrias. Porque, imagina, vai piruona num lugar que é Sim. super masculino. Uhum. E isso é um sintoma, né? É isso que eu tô dizendo. Não é um problema a pessoa que escolheu. Eu amo alfaiataria, eu amo blazer. Não é sobre isso. Mas é um sintoma de cultura, de sociedade, né? De como a gente vê que a gente está sempre tentando se encaixar, né? Se diminuir para caber. Então, será que, né, a gente fala tanto que moda não importa, mas por que então, né? Você vira para um homem que usa blazer todo dia, que usa terno todo dia, você fala para ele de pijama para o trabalho, ele vai? Não vai. É claro que importa. E aí importa nesse lugar de comunicação também, né? Então, de alguma maneira, as mulheres estão comunicando que elas querem equidade de gênero no ambiente de trabalho, que elas querem ser ouvidas. Sim. Eu tive muita cliente que falava só isso. Falava assim, eu só quero ir trabalhar com uma roupa que ninguém vai falar. Sabe isso? Eu só quero ir trabalhar. Só quero conseguir ser boa no que eu faço. E é muito difícil. A gente se sente muito livre para falar mal da roupa das mulheres. Para palpitar. E a própria mulher também, né? A própria mulher. Claro. Eu vou até voltar um pouco aí na sua história, porque eu vivi isso. Eu era novinha, loira e atriz já. E fui fazer faculdade. E aí eu fazia faculdade de Direito de manhã e de Comunicação à noite. E eu adotei um óculos falso para minha vida. E esse óculos era justamente para dar alguma credibilidade em mim, porque eu era artista, era loira. E eu tenho amigas da faculdade que são minhas amigas até hoje. Elas descobriram durante o período de faculdade que eu usava esses óculos para dar uma imponência e uma faceta de respeito. E elas, cara, não acredito, você é louco. Eu falei, não, gente, ele dá aqui para mim, o meu cartão opa, eu também sei estudar, eu também sou inteligente, eu preciso criar esse código aqui. E curioso porque na mesma faculdade de Direito, quando eu me formei, eu até falei já num episódio aqui, que eu peguei uma transição no fórum, por exemplo, onde a mulher era obrigada a só usar saia. E saia no joelho. E que também é um lugar que a gente quer que tire abaixo. A gente não quer que a gente tenha as normas, os comandos. A gente quer usar o que a gente quiser. E quando liberaram no fórum mulher passar a poder ir de calça, foi tipo uma libertação, porque a gente era obrigada a ir com aquela saia, joelho, aquela saia justa, que você não abre a perna, saia lápis, que você senta no fórum para acompanhar com a perninha fechada, para você ficar na vestimenta certa, comportada, obediente. Então, foi ali uma quebra de paradigma para a gente, quando libertaram e passaram a permitir calça, muito positivo também, no sentido de a gente querer quebrar essa regra do feminino e poder usar o que quiser. Você falou dessa saia lápis, tem vários artigos, né, que mostram os designers homens, quando desenham as roupas para o red carpet e tal, para mulheres, principalmente as Kardashians, né, que gostam muito disso. E aí, como eles desenham roupas que, na maioria das vezes, não são confortáveis, não tem um mínimo de conforto. Nem anda, nem... Ela não consegue... Aí tem o vídeo, né, do backstage, elas com a roupa, elas têm quase deitada, assim, no carro, porque não tem o mínimo de movimento com a roupa, sabe? É isso, porque quando você não tá com uma pessoa que tá desenhando... Ele não sabe o que a gente sente, né? É completamente diferente. Ele quer desenhar a roupa muito mais para um desenho e não pelo conforto, né? Eu acho que dá pra juntar os dois. Eu acho que o mundo ideal... Não, gente. E você consegue imaginar um homem deitado no banco de trás do carro com a roupa lacrada no corpo, que ele não consegue andar? Tem uma história que sempre... Assim, é uma coisa que eu carrego comigo e que eu quero que... Sei lá, é meu norte, assim, que eu não quero me perder. Que é uma história de que as mulheres, durante muito tempo, usavam uma roupa que era tão pesada, que elas não conseguiam correr. E aí, nessa época, ainda não tinha energia elétrica, né? Então, era muita vela. A casa pegava fogo, elas morriam queimadas, porque elas não conseguiam se salvar do incêndio.
não é uma banalidade a mobilidade, né? É uma necessidade, é fundamental. E pra mim tá tudo bem a pessoa que ela quer sair embalada a vácuo. Eu uso coisas que às vezes hiper desconfortáveis. Mas é um lugar que a gente precisa estar atento e fazer escolhas mais ativas sobre isso, né? Enfim, e cultura, né? De novo, eu acho que é menos sobre as pessoas e muito mais sobre qual é a cultura que a gente está fomentando, né? Total. E, por exemplo, você falou isso da calça. O taillé, que é aquela roupa, né? Que é o blazer e a sainha das mulheres, foi criado como sendo o terno feminino. Sim. Então, a roupa da mulher no trabalho já nasce fazendo uma referência à roupa do homem, né? A mulher, quando de fato vai disputar cargos de poder, para ela é construída uma roupa em função da roupa do homem. Então, é assim, o homem usa calça e blazer. Então, para as mulheres, elas precisam ser mais femininas. Porque também, se você vai hoje, tá? 2025, vestida de terno e gravata trabalhar, não vai ser confortável. Sim. A gente vive uma sociedade que lida muito mal com essa coisa de mulher vestida de homem, homem vestido de mulher, binarismo. Super difícil ainda. Então, o taillé, ele traz esse lugar do faço referência ao masculino, mas tem que ter uma posição feminina. Então, é esse lugar que a gente está o tempo inteiro pensando, olhando. Essa é a minha pesquisa, não porque eu acho que as mulheres... Eu acho a alfaiataria maravilhoso. E acho que muitas vezes é muito mais confortável. Mas é num contexto de cultura. E a coisa mais linda e legal que existe é que a cultura muda. Mesmo a roupa, né? Vocês estavam falando do que é a roupa, de o que significa o estilo. Eu sinto que a coisa mais linda que tem é justamente que a roupa, ela muda de acordo com a sociedade. Então, Total. o que significa uma calça num determinado momento, em outro momento vai significar outra coisa. Num determinado país significa uma coisa, em outro país, né? Assim como as cores. Então, eu acho que é a mágica da história, né? Ficar sempre tentando conectar a cultura e os movimentos de moda. Eu acho que deve ser muito gostoso você estudar isso, porque eu, quando faço personagem, a gente faz esse mergulho, né? Eu acho que é a primeira informação que a gente tem externa que ajuda a gente a construir aquela personagem. E é tão louco e tão interessante quando a gente vê essa evolução das vestimentas na sociedade. Eu lembro que teve uma personagem que eu fiz, por exemplo, de época mesmo, a época que você andava a cavalos, antes dos carros, onde existia uma sela diferente, especial, com um pino, que eu tive que fazer aulas nessa sela, porque elas andavam com as duas pernas pro lado e o saião. Porque era uma época que a mulher só usava vestido e saião, não podia sentar com as pernas abertas na sela. Então, a sela tinha um pitoco, literalmente, para ela prender a perna dela e ela andar a cavalo com as duas perninhas na lateral. Fiz aula para isso. E aí a gente fica vendo todas as evoluções, né, de um corselet que antigamente apertava, puxa, de toda a rigidez para os dias de hoje. Deve ser muito legal. E você estava contando aqui, que eu não posso deixar de falar, gente, que você começou a sua história com Proença. Revela isso aqui que eu achei maravilhoso. Foi, eu sou formada em cinema, né? Eu fiz cinema aqui na UF. E aí eu trabalhei com cinema muito aqui no Rio e tal. Daí mudei para São Paulo para trabalhar com um diretor de arte que eu amava na época. E aí começou a não dar muito certo. Sabe quando a vida também vai te mudando de caminho? Sim. E eu decidi, falei, cara, já que tá difícil aqui, eu sempre quis trabalhar com moda e eu não tinha coragem. Eu falei, é a hora. Agora eu sou adulta, pago minhas contas, vou nessa. Comecei a estudar, fui estudando várias coisas. E uma super amiga minha escrevia no site do Proença. E aí eu criei um blog na época para ser meu portfólio online. Ela viu que eu sabia escrever e me chamou. E aí eu fui trabalhar com ela, foi meu primeiro trabalho importantíssimo na vida. Maravilhoso, no blog do Pro. E eu elogiando ela elogiando esse cabelo todo, muitas vezes, encantada. Beijo, Didier. Pois é, até que ela me faz a revelação que é lá de Didier, maravilhoso também do Francisco. Que história legal. E aí, em que momento que você engrenou por esse caminho de virar essa pesquisadora de moda, de comportamento, de tendência? Em que momento? Olha, eu passei durante um tempo dando um workshop que chamava Workshop de Estilo no Trabalho. Eu comecei a atender muita cliente e todas elas tinham questão com roupa de sair, roupa de não sei o quê. Mas quando eu olhava o armário, eu falava, meu amor, você não tá com problema de roupa de sair. Tem 5 gavetas de biquíni. Tem um problema com roupa de trabalho.
E ninguém queria muito olhar para roupa de trabalho, porque roupa de trabalho é chato, né? A gente gosta de comprar roupa para momento legal. E justamente por essa questão cultural também, né? Esperam que a gente performe ser linda, né? Ser a boneca que embeleza os ambientes. Não é muito o lugar do trabalho. Então, eu chegava com um pedido e quando eu ia olhar os armários e entender o que faltava, era roupa de trabalho. Daí criei o workshop de estilo no trabalho, para só falar de roupa de trabalho. E aí, 100% das mulheres chegavam com as mesmas questões. E era assim, gente que era, sei lá, médica, serviço público, juíza, tudo quanto é tipo de profissão possível. Eu viajei o Brasil com esse workshop. Legal. E todo mundo tinha os mesmos problemas. Aí eu comecei a falar, gente, tem um negócio aqui, assim, tem um negócio, não pode ser. E eu já tinha um mal-estar de achar que a roupa ia resolver umas questões que não são de moda, né? Quando a gente fala de desigualdade de gênero, não vai dar para roupa, para moda resolver. A moda, ela acompanha a cultura, ela acompanha a sociedade. Sim. E é claro que a gente pode usar a roupa para, enfim, para protestar, para se mostrar de outro jeito. Mas a roupa resolver não vai rolar. E aí, depois de passar esse monte de workshop, eu percebi que a gente tinha ali um problema de gênero. Todas as mulheres tinham as mesmas coisas. Então, por exemplo, me sinto muito nova, todo mundo no meu trabalho acha que eu sou mais nova do que eu sou, aí ninguém me respeita porque acha que eu sou estagiária. E aí eu vi, às vezes, umas mulheres que, assim, não eram novas. E tá tudo bem não ser nova. Mas eu ficava assim, cara, por que essa mulher tá se achando nova, assim? E aí, nunca chegava... E eu entendi que era uma coisa de ser mulher, né? Assim, você nunca tem a idade certa. Você vai de muito nova, muito nova, muito nova pra velha. Muito velha, Sim. muito velha. Velha. Assim, e aí é isso. As minhas clientes bem mais velhas falavam, cara, as pessoas acham que eu sou idiota, que eu não sei mexer no computador, que eu sou completamente defasada. E aí eu comecei a perceber que não ia ter a idade ideal. Outra coisa que acontecia muito era esse negócio de ser ouvida, de ser respeitada no trabalho. Então era, não, eu não quero usar estampa, eu não quero usar cor colorida, eu tenho as pessoas um pânico de usar decote, de qual é o comprimento certo da saia. Porque, pelo amor de Deus, eu não posso ser assediada de jeito nenhum. Como se a culpa do assédio fosse da roupa. Ou da o vítima. comportamento da vítima, da mulher. Exatamente. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa, fui pensar para além da roupa, né? Como é que isso ia se desenrolar. E aí eu fiz uma pós-graduação nesse tema, na USP também, e aí fui para o mestrado para aprofundar. Sensacional. Você estava falando de cinema e de trabalho. Eu trabalho como assistente de direção também, né? Nossa, é uma vida dura, hein? É dura. E Quando eu trabalhava com cinema, eu falava que era minha vida sem mim. Que era, tipo, quantidade de festa que eu perdi, aniversário, madrugada. Exato. É minha vida sem mim. Total. Mas eu amo. Meus grandes é. amigos são de cinema. Vou deixar claro antes que já fiquem magoados A comigo. gente já conseguiu uma grande conquista, que foi agora o 5x2, né? Sim. Acabou o 6x1. Agora estamos na luta pelo 12 horas. 12 horas de trabalho. Mas é um ambiente que é muito masculino e muito machista também, acho como todos, né? Sim. Mas tem ali a parte da maquinária, câmera, elétrica, que é predominantemente masculino. É mais bruto. E a gente trabalha, enfim, aqui no Rio de Janeiro, num calor de 40, 50 graus, às vezes sensação térmica. E eu lembro que no início eu falava, cara, mãe, muito calor e tal. E eu indo de legging, de calça, uma calça mais fresca e tal, mas até eu ter coragem de usar short no trabalho, cara, demorou muito. E aí eu lembro quando eu usei. E a gente tá falando de um shortão largo, né? Shortinho. Um shortão que de fosse bermuda. um shortinho, Não, tô né? até Sim. falando que Exato. mesmo pro shortão largo. E mesmo assim, ainda hoje eu só uso bermuda, não tenho coragem de usar short. E aí, a primeira vez que eu coloquei bermuda, eu lembro que os olhares, mesmo assim, já foram diferentes e tal. E ainda tem muita gente ali dentro no cinema que não acha certo a gente usar bermuda, o short, que olha estranho. Eu lembro que a minha chefe, ela usou um short. E tem uma coisa também que é muito do corpo, né? Eu sou mulher grande, coxuda, bunduda. Então, se eu coloco um shortinho curto, vai vestir diferente do que uma mulher mignon, magrela, colocar um short curto. Em mim, vai ficar muito mais vulgar do que na... Eu não acho nem que fica vulgar. Eu Vulgar. acho que a expectativa das pessoas é que só mulheres magras usem isso. shortinho. É isso. E aí, como eu tenho mais coxa, mais bunda, parece que eu tô mostrando mais. Mas é porque tem mais. Não é que eu esteja mostrando, é porque já tá ali naturalmente. E aí, a minha chefe, ela é mais magrela, mignon. E ela botou um short muito mais curto do que o meu. E assim, é completamente diferente quando ela coloca do que quando eu coloco um bermudão largo. Porque não tem a menor possibilidade de eu colocar um short curto, que vai ser um acontecimento ali nesse ambiente. É uma coisa que
ainda, assim como tem a saia, essa coisa mais formal, e ter que performar algo mais masculino para ser respeitado, também tem esse outro lado, né? Da gente não ter a liberdade de usar pelos olhares, pelo julgamento. Mas é esse o lugar, né? Ser mulher é ser inadequada. Nunca vai estar bom. Nunca vai estar certo. Nunca vai estar bom. E eu faço uma provocação, assim, que é bem polêmica, mas eu acho que a minha função também é trazer a polêmica, mesmo que seja pra gente chegar em outra conclusão. Sim. Mas, assim, eu sempre falo isso, né? A gente tem um medo da mulher sexy, gente. Mas, assim, você chama uma pessoa de mau caráter, mas não fala que ela é sexy no trabalho. Sim. Que é a pior coisa Verdade. que tem. E, enquanto para os homens, é muito dado o direito desse capital sexual, né? Eu sempre dou esse exemplo, assim, do Obama, quando presidente. Era todo mundo suspirando pelo Obama. Ele fazia discurso e cantava e dava uma piscadinha. E ficava todo mundo tipo, ai, Obama. Um galanteador. Mulher, gente, é sempre numa rigidez, assim. É. Já assisti mulheres na política que falavam a seguinte frase: eu não posso sorrir, eu tenho medo de sorrir. Foi tirado de mim isso, assim, de mulheres engraçadas, divertidas, mas que não Sim. pode, porque tá sempre sendo criticada. Se sorrir demais é porque tá fazendo gracinha. Estão sempre questionando como a mulher se comporta sexualmente. Então é muito desgastante, né? E quando a gente fala de roupa, parece que a roupa entra para justificar isso, né? Enquanto para os homens, o que é ser sexy para o homem, né? Quando a gente vê, sei lá, GQ, quais são os homens mais sexys do ano? A maioria tá de terno, gente. Sim. Essa é a roupa de sexy do homem, né? Porque o homem... O poder. Exatamente, porque pro homem o sexo é o poder. Uhum. E eu não conheço nenhuma mulher que sai agarrando um monte de homem na rua porque tá de terno e não consegue se controlar. Sim. Não é sobre isso, né? Quando a gente fala de assédio, não é sobre roupa. É sobre poder. É o quanto você acha que você é superior àquela pessoa e você pode oprimir e objetificar aquele corpo. Não é. Mas, de novo, assim, no ambiente de trabalho, gente, isso é uma treta. Assim. Eu já fui chamada várias vezes para RH, né? Porque eu estudo exatamente roupa de trabalho. Então, várias vezes o RH me chamou assim. Então, a gente tá com um problema, porque as pessoas, elas estão completamente loucas, né? Agora que flexibilizou o dress code, as pessoas vêm com uma roupa e falam, pois então, eu não vou falar. Isso não vai dar pra mim. Não por nada, acho até que a gente tem que pensar mesmo quais são as roupas de trabalhar. Ninguém vai trabalhar de biquíni. Sim. Mas não acho que é a minha função, né, social, cultural, ficar limitando o que as Ditando pessoas as vão regras. usar, sabe? Sim. Eu acho que a gente precisava tanto estar mais preocupado em discutir que, né, não é não, que as pessoas têm direito ao próprio corpo. Que a gente não pode... Equiparação, assédio, tantas coisas mais Exatamente. importantes. mais Parem de urgentes. objetificar as mulheres, né? A gente fica sexualizando, né? Principalmente isso que você falou, assim, quanto mais corpulentas são as mulheres e as mulheres pretas, a gente fica nessa objetificação. Sim. É muito ruim. Acho que é isso que tinha que estar discutindo. E não se essa roupa pode ou não pode trabalhar. Sim. Qual é o comprimento certo da saia? Ah, gente, sério, 2025, sabe? Ensina o cara a não ficar olhando, a não ensina o cara a se isso. controlar e não a mulher a não ter que usar. Mas enfim, nesse viés de ditar o que usar ou não usar na moda, tem uma outra coisa que me chama a atenção, que é a diferença entre moda e consumo. E parece a mesma coisa, mas não é, né? Você pode se pegar gostando daquela blusinha da vitrine e, às vezes, sem entender que, na verdade, você está consumindo lá uma tendência do TikTok, né? TikTok é um novo universo. E eu sempre falo que tem gente que gosta de moda e tem gente que gosta de comprar roupa. E tudo certo. Não estou aqui fazendo um julgamento, mas é Sim, diferente. Tem com gente que gosta de comprar certeza. roupa, gente. Tudo certo. Moda não é necessariamente sobre comprar roupa, né? Uhum. É claro que ter acesso faz com que você tenha mais possibilidades de criação. Inclusive de se encontrar, né? De estilo. Também não ter dinheiro é duro para qualquer coisa, inclusive para se vestir. Mas não é. Gostar de moda não é consumir. É que moda, a indústria da moda, o sistema de moda, ele foi construído de um jeito e, acredito eu, não tá longe de mudar, que é sempre sobre o novo, né? A moda é sobre o novo. E isso não é necessariamente ruim. Eu vejo que muitas vezes a gente fica falando de tendência como se fosse um grande vilão, assim, uma nova tendência. Tendência é também o jeito das coisas evoluírem, né? Senão a gente Sim. estava usando corset até hoje, uma roupa que pesa 50 quilos. Então, também a moda precisa andar para frente, é sobre novidade. E nesse momento que a gente vive do mundo, onde tudo é o novo, 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 a moda cai perfeita. Ainda que, para mim, a grande tendência seja a nostalgia, né? A gente está andando muito... Pois é olhando sobre pra o trás. novo, mas também é cíclica, né? Porque as coisas voltam, a gente resgata. Total. Mas é porque não é o quê, é o como. Uhum. Então, a gente vai usar a mesma peça de roupa que usou no início dos anos 2000, mas de um jeito diferente, de um styling diferente.
Enfim, eu acho isso muito encantador. Sim. Sei lá, eu acho uma possibilidade de criatividade infinita. É que Mas- nada se cria mais, né? Tudo se copia, mas de eu uma acho forma que- diferente. Eu acredito que a gente vai entrar na era do styling. Eu acho que a gente vai deixar, assim, os grandes nomes da moda vão deixar de ser os estilistas e vão ser as pessoas que criam imagem a partir de roupas já prontas. Eu espero, inclusive, porque a gente tem muita roupa no mundo. Então, Sim. criar a partir do que já existe me parece mais interessante do que ficar criando novo. Até O porque, gente, upcycling, você parar né? pra pensar, assim... Claro que a gente vai ter uma coisa ou outra diferente, um detalhe ou outro diferente, uma estampa, um tipo de... Acho que, sobretudo, tecidos tecnológicos a gente vai ter muito. Mas, assim, mais ou menos, todas as calças foram inventadas. Exato, Sim, então, né? é o que a gente Mas fala. Camisa. Não tem como mais dali. Eu acho que agora é muito mais sobre como Usar, como usar. né? Para vocês, o que dita uma tendência hoje? Vai, eu quero Eu uma começo? cola. É. Eu quero uma cola. Não tem a menor dúvida, né, que a internet dá o tom. Mas eu acredito muito na rua, sabia? Eu acho que a grande revolução que a gente está vivendo é como os movimentos muito identitários, urbanos e de nicho, acho o nicho muito forte. Então, os movimentos de nicho estão entrando Então e a dominando. rua cria e a moda evolui e copia, ou a moda cria e a rua segue? Que eu ouvo que São é os galinha. dois, né? Assim, a gente, durante muito tempo, teve uma moda que era de cima para baixo. Então, a moda criava e quem estava embaixo usava. E quando chegava no povo, deixava de ser interessante. Depois, a gente teve um momento muito forte de baixo para cima. Então, né, a rua criava e a moda copiava. E agora é para cima e para baixo, para cima e para baixo. É muito difícil, inclusive, mapear de onde veio, né? Eu fico vendo essas trends, assim, de quem imitou quem. É. Gente, é impossível, quase. Assim, todo mundo imitou todo mundo. Sim. E vamos aí, sabe? É, Sim, cada é uma um com seu olhar. inspiração, né? Eu É. acho. Assim, cada um vai se E é inspirando um muito pouquinho. rápido, né? Vocês muito estavam rápido. falando de Shein, por exemplo. Cara, o tempo de produção da Shein, que não cria, né? A Shein, de fato, só imita. Mas o tempo de produção dela é infinitamente mais rápido que qualquer outro varejo do mundo. Então, assim, é incomparável, né? É muito... o tempo de, sei lá, de uma alta costura, que vai ser 1 ano para fazer uma coleção, fazer um vestido. Ou mesmo o tempo do slow fashion, o tempo do feito à mão, das coisas que são Sim. bordadas. Uhum. São outros tempos, né? E eu sinto que a gente está caminhando também para uma moda que é também desse lugar, né? Do que você quer dizer com aquilo, né? Assim, não é só ser bonita, né? Sim. Eu sinto que a gente está muito preocupado com... Não acho que a gente está muito preocupado com o mundo, tá? Não acho. Não acho que, infelizmente, não acho que a gente está melhorando. Mas as pessoas estão muito preocupadas em pertencer aos nichos, né? E cada nicho vai ter coisas muito específicas que usa, que veste, como combina. Esses dias eu tava vendo que quem usa meia azul pra correr é porque tá solteiro, quem usa meia preta é porque tá casado. Então, assim, Mentira! Agora tá esse rolê. Olha, não sabia desse código. fica o memo. Não, mas é isso, assim, cada grupo vai ter a sua própria linguagem. Então é natural, por exemplo, que a gente não saiba o que um outro grupo usa. Sim. Eu falo que filho rejuvenesce muito a gente, né? Porque você fica vendo. Você conviver com pessoas mais jovens, eu acho que é importante. Porque e você filho é se assim, o dia recicla e inteiro, se né? alimenta. E filho é isso. E eu fico vendo, por exemplo, meu filho de 10 anos que joga bola. Então, quais são as roupas que a galera dele usa? Então, não usa Havaiana de jeito nenhum. É só slider com meia. Então, é isso, né? As roupas também ajudam, né, com que as pessoas se pertençam a determinados nichos. Sempre Você já foi. viu o documentário da Netflix, Conspiração do Consumo? Sim. Cara, você falou isso, que acha que o mundo não tá preocupado, que a moda não tá preocupada com o mundo. Infelizmente, é muito assustador, né? Os dados. Muito, mas eu não acredito que a moda é a grande vilã, assim. Não. Eu acho que é porque é uma indústria feminina e a gente odeia que a moda dê certo. Mas tem muita indústria muito pior. Com certeza. Mas sim, a indústria da moda tem um problemão para resolver. Que eu sempre fico... Essa discussão sempre eu fico assim, concordo. Ai, não, mas concordo com isso também. Sim, Sabe não, assim? 100%, Porque é claro. muito complexo. Muito Assim, complexo, pensar é. que pessoas... Eu acho também muito incrível que pessoas que nunca tiveram acesso
tenham acesso à roupa da moda, É, do sim. momento. É verdade. E que tem os dois corpos que lados. não. É. Gente, as minhas clientes gordas todas não vestem roupa de shopping. Nenhuma loja. É muito agressivo, né? É. A gente precisa discutir isso também, assim, o quanto é Sim. agressivo a pessoa entrar numa loja, num shopping, e não ter uma roupa que serve pra Não, ela. e falando sobre. Aí é um universo que eu amo entrar. Porque, cara, é muito louco. A gente tá regredindo, assim, né? A gente entra nas lojas, o tamanho. Sei lá, tudo bem, eu engordei, sim, eu engordei de uns tempos pra cá. Mas se eu vestia 38, hoje em dia, às vezes eu vou pegar uma roupa 44, 46 e não cabe em mim. E não é um problema uma roupa 44, eu vestir 44, 46. O problema é que eu Você não ser sou o um manequim tamanho. 44, Sim. 46. Então, quem de fato é o manequim 44, 46, não tem o que vestir. Eu acho um problemão. Eu acho que foi até a Ellie que falou isso, que foi uma das matérias no fim do ano passado, que a grande tendência de 2024 tinha sido a volta da magreza extrema. Aham. A gente E vai fala- ser mesmo uma coisa de história da beleza que a gente vai ter que discutir. Assim, a gente sentiu uma nuvem, um perfume, quase aconteceu um body positive, A quase. gente falou Mas disso. não foi, né? Assim, não. mais ou menos. E Essa volta dos e anos agora, 2000. e eu sinto que assim, o Ozempic vai mudar a história da beleza. A gente vai Sim. ter que ter essa conversa, né? Vai mudar. Eu vi uma matéria falando que já está mudando a história da indústria americana, por exemplo, que antes tinha aquele 3 extra large e agora tá ficando lá na prateleira por conta de um consumo do Victoria's Ozempic. Vai ter Secret, uma né? mudança. Que é uma marca que, pra mim, é o maior marco de corpo, de magreza e de modelo e de anos 2000, Victoria's Secret. E aí a gente acabou o desfile da Victoria's Secret, eles suspenderam porque virou uma coisa completamente fora ali do momento. Eles entraram com modelos com corpos mais diversos. E aí agora a gente voltou com os desfiles, voltou tudo, só modelos Bella Hadid. Não sei se você lembra, não sei se é da sua época, mas eu lembro que tinha entrevista com as modelos da Victoria's Secret e era assim: eu tô há 2 dias sem beber água. Sim. Gente, Era a Eu já não dieta tava lembro. natural. era gelo e alface a dieta delas. Você lembra disso? Que elas falavam chupar gelo e mastigar alface, assim. Eu Era não muito lembro. surreal. Enfim, são as tensões, né? Assim, enfim, é uma das coisas que a gente estuda também como pesquisador, assim. O poder, ele sempre tensiona, né? Então, toda vez que tem uma tensão muito forte para o lado, vai ter também essa tensão para o outro lado. Então, se a gente tem uma moda muito disruptiva, a gente vai ter depois, por outro lado, uma coisa muito forte de uma moda mais modesta, de uma moda ligada à religião, de esconder o corpo. Eu sinto que a gente está vivendo, e é muito fácil para a moda, né? A moda ainda é muito gordofóbica. Então, a primeira oportunidade que ela tem de abandonar essa conversa, ela abandona. Mas, enfim, eu sinto também que eu sou otimista e eu acho importante ser otimista, porque senão também a gente Sim. senão vamos só chorar, né? Mas eu vou continuar chorando. Você falou de gordofobia, eu vou aqui para um etarismo agora, porque a gente Simbora. Eu vi um vídeo super interessante seu no seu Instagram, onde você comenta como a personagem Carrie de And Just Like That, que a gente ama, né? Amo. É claro, amo. é Nossa, eu sei claro. as falas. Faz parte da nossa vida. Enfim, mas como ela tá mais coberta, né? Você falou isso no vídeo. Ou seja, é um debate muito interessante. Será que a gente mudou essa nossa visão? Será que o comportamento, à medida que a mulher envelhece ou fica madura, é ter que ir se cobrindo, se tapando? É isso que a gente está querendo dizer? Eu sinto que essa conversa do etarismo ainda está muito começando, né? A Carrie totalmente, assim, imagina, eu vi sexo. E ela era muito pelada. Muito pelada. Isso aqui era Muito pelada. O O tempo inteiro sutiã de incrível, fora. O tempo inteiro barriga de a fora. transparência, a sutiã. E aí ela vira uma senhorinha, assim, né? Assim, muito Todas criativa. elas, né? Também. Todas. A Miranda é assustador o que fizeram com ela. Deixaram ela como uma senhora completamente out de tudo. E esse vídeo gerou tanta... As pessoas ficaram tão incomodadas com esse tema. Assim, apareceu um monte de gente falando, mas sei lá, eu fiz 50 anos, 60 anos e eu também não quero sair pelada. Não tem nenhum problema, ninguém tem que nada. Sim. Mas O poder de escolha. e a gente discutir, né? A gente tem poucas personagens na televisão e no cinema que passaram por isso, né? Que eram mulheres de 30 anos e que a série permaneceu até que ela virasse uma mulher 50 a mais. Sim. A gente tem muito pouco exemplo. Verdade. E aí o exemplo que a gente tem é de uma mulher que era super pelada
e que enfim, passa um tempo sem ter série e ela volta muito coberta. Eu acho que é sim um lugar pra gente questionar. Por quê? E ela, além de tudo, é uma mulher muito magra, forte, né, malhada. Então, além de tudo, nem sendo essa mulher dentro do padrão, dentro do que a sociedade espera, ela não pode ser pelada, ela tem que ser coberta. Aparentemente, eu fiquei vendo as fotos da nova temporada, ela vem um pouquinho mais pelada. Fiquei otimista. Ah, que bom. Acho que viram meu vídeo, entendeu? Com certeza, que bom. E na legenda ali, você ainda fala um pouco de como filmes e séries ditam muito moda, né? Muito. Eu acho que o que a minha mãe usava na novela, as pessoas queriam usar igual. Tinha uma coisa. E eu acho que agora, com a internet, foi tomando esse lugar, né? Eu acho que hoje a gente olha pro TikTok, para as influenciadoras, blogueiras, e a gente quer usar o que as blogueiras estão usando. Sim. No Brasil, inclusive, gente, durante muito tempo, Semana de Moda era nada, assim. Ninguém queria saber o que estava acontecendo em Paris, Milão, né? Ninguém, que eu digo assim, o povo mesmo. Sim. Era novela. Apareceu na novela, é a grande... Enfim, tem várias pessoas que pesquisam isso, como as novelas eram a grande... Influenciável. Era a grande passarela do Brasil. Agora sim, acho que, sem sombra de dúvida, a internet tem muito essa força, as influenciadoras têm muito essa força, mas a televisão e o filme vai continuar tendo, porque, de novo, é um espaço de cultura. Né? E os filmes, eles perduram. Então, enquanto as imagens que a gente tem de influenciador, elas são mais rápidas justamente pelo formato internet, e talvez por isso tem essas tendências relâmpago, assim, de TikTok, de Instagram. As coisas que a gente, né, as histórias que a gente conta no cinema, em novela, em série, elas são mais duradouras, justamente porque elas duram mais tempo mesmo de tela. Por isso que eu acho tão grave quando parece a Carrie tão coberta, porque é um jeito de dizer, sem dizer, como supostamente as mulheres precisam se comportar a partir de uma determinada idade. E ter filho, gente, ter filho, as pessoas... Eu sou muito pelada. Morei no Rio, o Rio me ensinou isso, eu levei pra sempre. Eu gosto, eu acho bonito, enfim. As pessoas ficam muito incomodadas que eu tenho filho e eu uso short, que eu tenho filho e eu tô de top, que eu tenho... Mas eu ouço muito isso, assim, muito, assim. Nossa, mas você é mãe de 3 com esse shortinho, hein? Eu acho... É tão maluco, porque a pessoa tá confortável, inclusive, pra me confrontar, né? Não é só ela achar. Sim. Absurdo. Mas sim, televisão, cinema, é muito importante. É um olhar que a gente precisa ter mesmo, né? Porque é uma forma de educar, de alguma forma, as pessoas. A gente passa ali uma mensagem. Então, eu acho muito importante mesmo quando o filme conta de uma outra forma. E eu vou agora para um outro lugar que eu sei que essa daqui também adora, que você também fez um vídeo, e do The Bear. É uma série que a gente ama. Amo. O timing, o lugar, como incomoda, incrível. Tudo é incrível. Gente, aquela campanha da Calvin Klein. Então, e aí você bateu na história de que a explosão foi em cima de uma camisa que o cara estava vestindo. Uma camiseta que o cara estava vestindo. Uma camiseta caríssima. E era só isso, a camiseta branca que ele usava. Eu até comprei a camiseta, porque eu fiquei muito intrigada. Eu falei, peraí, né? Eu quero ver. Ela é muito ótima mesmo, mas a gente tem ótimas camisetas aqui também. Eu acredito, eu sou muito apaixonada por moda. Quando vocês estavam perguntando no início do programa, o que é moda pra você? Pra mim é uma cachaça, assim. Eu sou apaixonada por moda. É um negócio que faz meu olho brilhar. Então eu entendo a camiseta perfeita. Eu tô sempre em busca da camisa perfeita, da camiseta perfeita. Eu entendo. E acho icônico, né? Assim, essas coisas dos looks, assinaturas, né? Que são isso, se repete, a ponto daquilo virar uma assinatura. Então, é a camiseta branca dele, é a Costanza Pascolato, que usa sempre, né? Mais ou menos o mesmo modelo de calça e o mesmo tipo de casaco, o cabelo, o óculos. Essa assinatura de estilo, eu acho das coisas mais fascinantes que tem. É você encontrar tanto uma coisa que você gosta a ponto de ter vontade de repetir todo dia. Sim. Mas também é uma discussão de cultura quando pro homem basta uma camiseta branca. Não tem, né? A gente, quando vai olhar... Enquanto ela tá usando 1000 camadas de roupa, não, né? vai olhar pra qualquer personagem feminina, ela não vai usar uma roupa só. Né? Até porque a indústria da moda é uma indústria. Então, você precisa também fomentar a roupa que as protagonistas usam para que isso vire um negócio, vire uma conversa, volte dinheiro, né? Para que os sites de moda falem
Como se veste tal personagem, Sim. quais marcas ela usou. Porque isso rende assunto. E assunto, mídia. É tudo que a gente, na economia da atenção, precisa. Mas é muito impressionante. O homem conseguiu com uma camiseta branca. E se você pensa no ambiente de trabalho, quantos exemplos a gente tem disso, né? De homens que usaram a vida inteira a mesma roupa e viraram um assunto de moda, que são pessoas que não necessariamente sabem nada de moda. Gente, o homem repete, ele se resolve ali. Tem 3 ternos incríveis para casamento, para festa com a camisa branca. E foi. Ele se resolve. E a mulher, quando repete uma roupa, vira... ela repetiu a roupa. Vídeo closet do Tiano é o Otaviano. A gente sempre brinca. O closet dele já é assim, isso. Aí, às vezes, ele vai e faz uma limpa, ele tira... Sério, assim, um bolo de roupa que Só é não sobrou ótimo nada. renovar. Mas a gente fala, cara, não vai sobrar nada. Na última essa daqui, ela e a Olivia sentaram e falaram... não, Tiana, não é possível você estar tirando isso tudo. Peraí. Não, vamos voltar com essa e essa aqui, que também é estampada, vai ficar bonita. Ele voltou com Aí um ele monte. voltou com um monte. E aí o que ele não voltou, eu peguei pra mim. Maravilhoso, já resolveu em casa mesmo. Não, mas porque assim, é muito simples, né? E é isso, aí pode repetir, ninguém vai falar nada. Enquanto qual foi a atriz que estava repetindo? A Kate Blanchett. Maravilhosa. Uma matéria, né, com os Aham. looks que ela repetiu. Olha, eu vim para pregar revolução. Então, eu acredito o seguinte. Todas as pesquisas, inclusive da ONU, falam que a gente vai demorar muito. A nossa geração não vai ver a equidade de gênero. Dito isso, quem tem mais privilégio precisa forçar mais as barreiras e fazer, principalmente no ambiente de trabalho, que não seja uma questão a roupa que as outras mulheres usam, que elas possam estar confortáveis, que não seja obrigado a usar maquiagem, que não seja obrigado a usar salto. E mais do que isso, vamos se divertir com a roupa. Porque aí, nesse sentido, aos homens não foi dado mais, né? Quando a gente fala de modernidade, né? E não, sei lá, Luís XIV, mas quando a gente fala de modernidade, depois de burguesia, aos homens não foi dado o direito de se divertir com a roupa. O homem usa a mesma roupa chata, tem pouco tipo de peça. Enquanto para as mulheres, tem um universo de coisa. Então, será que a gente consegue, aí falando menos, né, do todo e mais da gente individualmente, tentar se divertir mais com essas roupas, usar isso como exercício de criatividade, prestar mais atenção no que a gente gosta e não no que a gente não gosta na gente? Eu sinto que o caminho agora, dentro do que a gente tem para fazer no 1 a 1, é por aí, sabe? E forçando as barreiras onde dá, puxando essa conversa. Então, também, quando visto mulheres da política, eu sempre falo isso. Eu falo, olha, você vai ter que puxar esse assunto. Porque qualquer roupa que você vestir, vão usar a roupa contra você. E só vai deixar de usar a roupa contra você quando você sentar e falar... A roupa não vai trazer a equidade de gênero. Vocês estão falando da minha roupa porque eu sou mulher. E como a gente vê isso por estar inserida naquela sociedade, naquele contexto, né? As mulheres na Irlanda, as 2 lá que estão no comando, jovens, rindo, normais, num lugar onde eu acredito que a equiparação deve ser bem maior. Melhor que a nossa. Entende? E não tem essa preocupação, né? Como muda pela sociedade onde ela está inserida, né? Estilo tem muito poder. Goste a gente ou não, Não sei né? se é Irlanda ou Noruega, mas enfim, lá, tô falando lá para aquelas bandas de lá, que eu lembro que eu vi uma matéria e eu... Nossa, gente, tão gostoso, normal, relax. Assim, estilo tem muito poder, né? E eu sinto que a gente precisa ter a discussão da sociedade. Então, como é que a gente faz com que as mulheres sejam mais livres? E no 1 a 1, como é que a gente usa esse poder a nosso favor e não a favor do outro. Então, se é dado, sabe, assim, não deixa passar as suas oportunidades de falar. E falar, a roupa fala, gente. A roupa se comunica de um jeito muito rápido. Então, também usar essas ferramentas a seu favor, né? Eu fico vendo, por exemplo, as mulheres, enfim, que usam símbolos religiosos ou símbolos identitários na própria roupa. É importante, sabe? Tá contando uma história muito rápido. Às vezes você não vai ter chance de falar, mas é uma foto, você vai conseguir ter entregado uma mensagem. Então, tentar fazer com que esse poder seja seu e não o poder usado para satisfazer o outro. Sim. Em função do outro. Ou seja, a gente tem que se vestir pra gente, né? É para quem a gente tem que se vestir. Bora pros nossos quadros? Vamos. Pra gente fazer essa virada que eu acho que vai ser bom. Nosso primeiro quadro daqui vai ser Na Minha Época Era Diferente. Já virou uma marca registrada. Já virou. Há alguns bons anos esse mercado de marcas internacionais era muito difícil de acessar. Na minha época era tipo
impossível assim. Agora, não é que ele tenha ficado mais fácil, mas ele virou o sonho de milhares de pessoas por também existirem essas super fakes, né? Como já se classifica hoje em dia. E as pessoas também pagam caro por isso. Sim. Não é o preço de uma original, mas também pagam muito caro. Você acha que isso é efeito das redes sociais? Ou seja, agora a grama do vizinho não está só no vizinho? A gente abre o celular e a gente vê, a gente consome isso, despertou, alimentou? Eu sinto que é um efeito da democratização da moda, né? Assim, todo mundo. Por que eu não posso ter isso, né? Então, eu sempre sinto que são assuntos muito difíceis de certo e errado. Eu amo que haja nuances. A gente tá num momento do mundo que não tem muita nuance, né? As pessoas são contra a favor. extremamente. Eu amo, odeio. Sim. Eu amo a nuance. Então, tem um lugar da democratização da moda, né? Então, também toda essa Shein, todo o fast fashion, as pessoas falaram, gostei, hein? Tô usando, eu também posso ter acesso. E para um grupo, o super fake é cool, é muito mais cool do que usar a marca original. É um jeito de... É um movimento de cultura, de comunicação, Sim. né? A moda, o luxo sempre foi para separar as pessoas. E sinto que a gente tá vivendo um momento agora que o luxo tá assim, e agora? Porque as pessoas vão imitar. Por outro lado, tem também esse lugar da criação, do design, que a gente precisa, né? Não é legal ficar imitando, copiando. Tem uma autoria ali, tem um direito autoral. Mas é essa tensão de classe e de cultura que eu sempre acho rica. Assim, eu Sim. sempre sinto que vão vir coisas interessantes daí. E é difícil da moda brasileira competir com isso, né? Com o super fake, você diz? Ou com a moda vindo da China? Com essa moda com essa moda luxuosa, com a moda vindo da China, com essas marcas tudo muito rápido e em grande quantidade, com um valor muito mais acessível. A moda brasileira, ela é maravilhosa. E ela tem uma característica que a indústria brasileira é uma das mais completas do mundo. A gente faz todo o processo dentro do Brasil. Os brasileiros ainda consomem, sei lá, não vou saber o dado exato, mas eu diria que, sei lá, 70%, 80% das roupas que a gente consome no Brasil ainda são da indústria brasileira. É uma indústria que emprega muita gente. Mas a moda no Brasil vai precisar, de fato, reencontrar de comunicação, de público, de nicho, porque está sofrendo muito com a entrada das marcas chinesas, sem dúvida. Porque né, imagina, no Brasil tem essa distância enorme né, assim, os fretes são muito grandes, Sim. é muito caro, é muito mais difícil e lento fazer as coisas. Também é feito de outro jeito. Não só a moda, né? Eu acho que tudo. A indústria, de uma forma geral, para competir com o que a vem... indústria da moda, né, por exemplo, a gente não consegue produzir num mesmo lugar, de um mesmo jeito. A indústria da moda é muito complexa. Você vai ter uma confecção que faz só jeans, vai ter uma que só faz calça de alfaiataria, vai ter outra que só coloca botão. Então, é um processo mais longo mesmo no Brasil. A indústria brasileira de moda também comparada à da China, tem menos equipamento, menos tecnologia. Sim. Então, também é muito difícil. Não vai dar para competir de igual para igual. Vai ter que pensar outras qualidades e características que a moda brasileira tenha e que a China não tem. Ou que o luxo também, né? A gente tem uma indústria de luxo no Brasil muito especial. As marcas de luxo do Brasil são muito especiais. E aí também tem um lugar de cultura que é a gente valorizar o que é nosso, né? Assim, ter mais carinho pelas coisas que são feitas aqui. Olhar com esse olhar também, né? Da preciosidade que é o que é só nosso. E a gente tem outro quadro Vamos embora para ele? chamado Café com Lágrimas. A gente brinca que é um momento DR, mas é um momento pra gente refletir mesmo e mais emotivo, né? Digamos assim. Sim. E eu fico pensando como faz pra criar, sobretudo, meninos que também lidem diferente com esse símbolo de moda. Então, por exemplo, que não vão subestimar uma mulher, como a gente estava falando, de acordo com o que ela veste. Você tem 2 meninos em casa e agora uma menina, né? Nossa, tão com tempo. Gente, olha, assim, cada dia uma nova batalha. Porque a gente não cria filho sozinho, né? A gente cria filho junto com a cultura, com a escola, com os vizinhos, com os colegas. As então, influências. assim, ó. Deve ser o mais difícil. É difícil. Meus filhos têm uma relação muito íntima com moda, porque é a língua que eu falo.
é a lente que eu enxergo o mundo. Então, desde pequeno, sempre teve roupa, brincar de roupa. Meus 2 filhos sempre usaram maquiagem, esmalte. E aí, agora, eu tenho a crise de como é que eu vou fazer com a Zoé. Porque aí, com as meninas, não é bom incentivar a maquiagem, esmalte, enfim. Mas é difícil. Eu sinto que é o tempo inteiro meio você confrontando com a cultura. E sinto que o mais importante, mais do que o que eu faço e o que eu falo, é o quanto os homens ao redor respeitam e falam, porque os homens ouvem homens, né? Mesmo as crianças, eu sinto. Os meninos acham demais o que eu faço, amam. Tudo que tem de roupa, de cor, tudo que é do universo da arte e da criatividade lá em casa é comigo. E passa por mim. Minha mãe vai saber. Minha mãe, até quando eu não sei. Mas tem um lugar de se ver no homem, né? No pai, nos tios, nos homens mais velhos. Então, eu também fico muito de olho nos pais dos meninos, porque o Miguel é filho do meu primeiro casamento. Então, eu fico de olho nos homens da família. Sim. Para que sejam pessoas que estejam dando, né? Que consigam dar esse bom exemplo. Inclusive de valorizar o meu trabalho, né? Porque eu trabalho com moda. Então, às vezes, o meu filho mais velho, que já tem mais personalidade, já é mais questionador, já entende mais o mundo. Às vezes, ele vem com uns papos meio tortos, assim. E aí, o meu marido fala muito com ele, assim. Fala, cara, sua mãe estuda gênero. É uma coisa muito importante. A pesquisa da sua mãe é uma coisa que pouca gente estuda. E que pensa. E isso eu sinto que, às vezes, reverbera mais do que quando eu falo. E seguindo essa sua linha de raciocínio aí, o que você diria para quem diz, então, que moda é algo supérfluo, que é algo fútil? O que você diria? Sai pelado. Vai lá, vai que eu tô olhando. Mentira, claro que não é. Quem mais fala que moda é fútil é quem mais se preocupa com a roupa. Você manda usar uma roupa oposta, não usa de jeito nenhum. As pessoas, né, mais conservadoras nesse sentido são as pessoas que têm mais arraigado o que ela acredita que é para ela. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, eu fui uma adolescente super rebelde. E aí tinha, né, entre os meus amigos, eu lia Vogue escondido. E tinha isso, roupa é uma bobagem, roupa é coisa de patricinha, é uma futilidade. Eram os que mais preocupados com a roupa. Era que tinham que usar a bermuda de skatista com a cueca aparecendo. Né? Não ia usar qualquer roupa. Então, é mentira. Sai dessa. É tão gostoso você ver um menino, um homem bem vestido, né? Estiloso, que não esteja com uma roupa básica, gente. É tão atraente. É, sim. Nossa. É mesmo, é mesmo. Mas é Olha, raro, né? Hã? É raro. É É raro. raro. Mas é isso que eu tô falando. Os homens não se divertem com o vestir, de maneira geral. Tem um medo de parecer gay, gente. Eu tive tanto cliente homem que era assim, eu falava, e se a gente usar um negocinho assim, ó, pequenininho, na meia escondido? Ai, mas aí não é gay. Eu falo, mas sabe que gay não é exatamente sobre roupa, né? É que o machismo afeta também eles, né? Afeta. Eu assisto Queer Eye, eu amo esse reality. também, E aí, amo. quando chega na parte de mudar o estilo ali de roupa, cara, um medo de, tipo, botar um boné, um chapéu, sabe? Um pânico. acessório. Mas, de novo, né? Assim, acho Uma que, cor. de novo, quem tem mais privilégio precisa conseguir forçar mais esses espaços. Então, homens, héteros, brancos. Timothée Chalamet, Exato. que Assim, se vai ali na divirtam moda. um pouco, se permitam aos outros. Não faz piadinha, não faz piadinha. Ah, não, É. não. Até porque nós gostamos dos homens mais delicados. A gente Nossa. valoriza esses homens que trazem, né? adoro. Esse lado também. Bom, resposta ensaiada para os desavisados. Vamos ao nosso quadro agora, Local de Falha. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa assim que vocês amavam vestir e que hoje vocês morrem de rir por ter usado. Não vale dizer que pode tudo, que não tem nada, não vale. Tem que ter uma coisa que lá atrás você colocou que você fala, cara, hoje eu não me vejo. Tipo, eu já confessei aqui, por exemplo, balonê. Eu tive esse momento. Eu Balonê. tive esse momento e hoje eu não me vejo mais, fato. E calça bag de cintura alta, que é tudo junto. Mas era bag mesmo. Não é essa vibe Celine agora. Era bag mesmo. Que eu- Não. Pior do cintura alta, mas cintura baixa, cara. Sério. Pra que fazem isso? É um desrespeito com quem tem quadril, com quem... É a moda gordofóbica voltando com tudo. Eu ia falar cintura baixa, que você não podia sentar. Ai, gente, Que aí é tinha que ficar horrível. puxando aqui atrás. Ai, que horror. Que ficava pra fora o É cofrinho. horrível. E eu cintura usei baixa. muita... Gente, assim, eu podia ficar aqui até amanhã falando tudo que eu usei e não usaria mais. Porque, como a pessoa que ama moda, eu testo tudo. Mas me dá só 3 aí pra eu te ouvir. Os seus top 3. Então, calça cintura muito baixa.
Eu não gosto de roupa que eu fique desconfortável. Não só Também não desconfortável gosto. do corpo, assim, mas desconfortável de que eu me sinta fantasiada. Ou sinto que eu tô vestida e não parece que sou eu. Ou que eu só queria me Sim. adequar a determinada situação. Uhum. E aí dá pra falar tanto de trabalho quanto de festa de casamento. Ai, deixa eu ver o que mais. Putz, All-Star Jeans. Teve uma época que teve essa moda do All-Star Jeans. Eu usava. Sim. Hoje em dia tem nada Ai, a você ver. não acha Eu não bonito? gosto. Não, pra mim. Você sabe que eu parando pra pensar Para hoje mim. ainda acho legal. Não, mas eu amo balonê, viva a diferença. É. Não, mas pra mim, pro meu estilo, jaqueta combina mais jeans com o seu pro meu estilo. não É. funciona. Coisa com logo grande pra mim não funciona. Aham. E usei muito. Eu, adolescente, de novo, fui adolescente rebelde, né? Então eu usava. Eu andava de skate, ando de skate com os meninos até hoje, mas usava umas calças imensas de larga, que comprava no negócio masculino, que arrastava no chão, aí virando aquele negócio tudo sujo de arrastar no Sim. chão. Não uso, não tem chance mais. Eu gostava muito de uns acessórios de cabeça, assim, tipo um arco com um ninho de passarinho em cima. Sei. Aí gostava daquelas touquinhas também, toda. Sabe aquelas touquinhas? Tipo de quê? Tipo de. Do crochê, era touca tipo de um crochê. assim, eu gostava dessas Que nem coisas. esse lencinho que Eu tá sei. voltando agora de crochê. Era Sabe o que é? toquinha Aquela mesmo. touquinha. Sei demais. Gostava disso também, acho que hoje eu não rola mais Eu pra mim, mas- usava, nossa, eu usava bolsa carteiro de crochê. Aham. E aí Aquela ela bol- vai cedendo, né? Porque fica pesada, e ela vai ficando fininha, assim. Usei calça jeans que virava bolsa. Quem lembra dessa fase? Sim, eu lembro a calça jeans que virava bolsa. Eu tinha Nossa. até uma de É. fecheclé. Mas a mamãe fez. Eu, Mamãe fez não, com a eu tinha costureira. aquela bolsinha que era de cachorrinho rosa. Ai, eu tive Eu também. tinha essa. De um ursinho que clássico. guardava coisa dentro. Agora, gente, sabe uma coisa que eu não consigo usar hoje, que não tem a ver com modelos ou coisa, é calça jeans sem stretch. Ah, também. Que não existia. É. Não. Mas Era a calça jeans dura, que hoje eu tento. eu prezo muito pelo meu conforto em roupa, cara. Eu Cara. preciso. É uma coisa que eu trouxe de um. Pós-pandemia, eu acho, sabia? Eu preciso estar confortável numa roupa. Se a roupa me aperta, eu acho que pode ser um trauma. Eu não tenho uma relação muito saudável com o meu corpo. Então, acho que pode ser um pouco disso. Mas, assim, se a roupa me aperta, o mínimo que seja, eu não consigo mais. Não usa. Não consigo. Eu vou te dizer, é isso, né? Conforto é diferente para pessoas. Às vezes a gente acha que não, que todo mundo tem a mesma sensação de conforto, mas não é. Porque Não cada um é. tem uma sensibilidade de corpo. Tem gente, por exemplo, tem muita coisa com sapato. Eu uso qualquer sapato, eu não tenho Ai, nada. jura? Não, eu não uso qualquer sapato. Você usa umas roupas que pra fechar tem que segurar. Mãe, você tá respirando? Ela, vou segurar um pouquinho, mas tá lindo. Ah, mas depois que fecha, eu Ah, respiro. sim. Porque a minha costela é larga em relação à minha Não, cintura. mas eu ia falar isso. Então não aperta aqui. É porque é pessoal. Aperta aqui. Eu ia falar isso, que eu tenho mais dificuldade de estar desconfortável, usando uma roupa que eu não me sinto eu, que com um desconforto físico. Sim, É, Eu acredito. seguro um pessoal. desconforto físico, mas assim, sabe quando você vai em casamento, assim, por exemplo, nossa, agora eu vou. Vamos lá. Vai, se abre, se Ai, meu Deus do abre. céu. Eu, às vezes, tenho eventos tradicionais. Sou casada com um advogado. Então, às vezes, eu tenho uns eventos que são mais tradicionais do que eu sou. Aham. E aí, eu fico tentando só não causar, sabe Sim, assim? sim. Eu não quero ser a pessoa que vai Chegar chegar. mais basiquinha. Quero, só, Sim. sabe? Tô tranquila, não sou protagonista desse universo. Cara, mas é muito difícil pra eu conseguir não estar eu e ainda assim não ser Se diferente do enquadrar ali, ambiente né? que se veste de maneira um pouco mais tradicional do que eu. Aí, pra mim, é onde o negócio. Assim, festa infantil, eu acho muito difícil me vestir. Porque eu só visto preto e branco. E aí, durante muitos anos da minha vida, eu só usei preto. Aí eu parecia um corvo na festa infantil, assim. Tipo, festa de manhã, todo mundo feliz. E as crianças coloridas gritando. Parecia que eu chegava à nuvem, assim. Gótica. Maravilhosa. Então, esse pra mim é o meu lugar que eu acho mais difícil, assim, ficar desconfortável, não querer chamar mais atenção que o Sim. evento do que precisa, e ao mesmo tempo me sentir eu, sabe? Esse Aham. Não se equilíbrio. perder no seu personagem. Exatamente. É maravilhoso a gente poder rir de nós mesmas, né? Da nossa, o que já Sim. fomos, o que seremos, o que somos hoje. Ainda mais com algo tão cheio de possibilidades que é a moda. Mas não tem nada mais cafona do que a gente rir do outro, né? Ai, apenas parem, gente. É. Até porque quando você ri do outro, você
você parte de um lugar que você é ótima, né? Ah, belíssima, nunca errou. para, sabe? Feio. Para, Tanta é muito- coisa. Mas tá voltando, hein? Eu não sei se vocês têm visto esse conteúdinho na internet, mas eu vejo. João Voltando, do eu Pro. acho que Acho que nunca nunca deixou saiu, de é. existir. Mas acho que teve um eu acho momento tão... que. Eu digo assim, tenho que elogiar. Elogie, porque é gostoso, é positivo. Parece que eu vejo uma onda de luz assim fluindo. Você não tem nada bom pra falar. Fica na sua. Não te não gosta, bateu, não você não usa, gosta. querida. Ok, fica É. na Só sua. não usar. É, também acho. Vamos pro nosso atualizando software? Vamos! Vocês acham que o futuro é a moda second hand? Tcharam. Eu acho que tem as duas correntes. Como tudo na vida, como a gente já falou aqui de a malhação do lado wellness e a malhação corpo trincado. Tarará. Tem os dois lados. Eu acho que o second hand é necessário. Eu amo, quero deixar aqui declarado, eu amo, consumo muito. Adoro viajar e comprar em second hand. Adoro comprar no Brasil. Também mando muitas minhas peças. Agora mesmo, percebi que, nossa, a gente vai malhando ao longo dos anos para criar os tais músculos. Gente, isso aqui meu alargou, então eu tô cheio de tweedzinho de marca que não tá fechando, que o ombro tá agarrando. Tô mandando um monte para brechó. Mas também tem esse crescimento aí de Shein, de Temo. E aí é esse olhar, como você diz, poliana da democratização. Que vai durar pouco, mas que as pessoas terão acesso. Minha opinião, mas, por favor, queremos ouvir. Não vai, gente. Assim, eu amo second hand. Tô com você. Eu compro, assim, eu diria que hoje em dia metade do meu armário é usado. Eu compro muito usado. Compro muito usado no Brasil. Adoro. É delicioso você comprar uma coisa mais cara, mais barata. Assim, eu amo. Eu nunca tive esse negócio de... Porque tem ainda, né, essa coisa... Ah, porque a energia. Que energia, Ai, gente? gente. Pelo amor de Deus, lavou, tá novo. Lavou, já foi. Bota a sua energia. Exato. Mas eu não acredito que o second hand vá ser mainstream. Até porque o second hand tem um problema de business mesmo. É muito... quando a gente fala, por exemplo, de comércio online, é muito... O ticket, né, é muito baixo para pagar uma operação de enviar roupa pelo correio, a pessoa trocar, ter que devolver a roupa. Não é simples. É muito mais possível se for num comércio físico, inclusive, do que digital, principalmente no Brasil, de novo, né? Que é muito grande. Mas, sem sombra de dúvida, o second hand veio para ficar, vai ser uma alternativa e vamos ter que lidar. Tem muita roupa no mundo, não vai ter o que fazer. Vai ter que pensar como é que nós vamos resolver esse monte de roupa. Total. Bom, vou fazer o último quadro aqui, então, com Thaís Mãe agora. E até para ouvir a opinião dela em relação ao Miguel, ao Tom, a Zoé ou Zoe? Zoé. Que é o quadro aqui, Criada a Leite Ninho. O que é esse quadro? É quando a gente cria os nossos filhos, entendeu, Thaís? Mas não adianta, foge das nossas mãos. Algo escapa. Tipo agora, a gente foi fazer um fim de semana num hotel, aqui mesmo no Rio, lá em Santa Teresa, delicioso lá, convivemos, trocamos. Aliás, pratiquem isso, porque mesmo a nossa vida corrida, depois que os filhos crescem, é muito bom a gente roubar um pouquinho. E aí eu cheguei lá com a minha malinha toda certinha, necessaire, cheia de potinha e tal. Nanana. Meu pijaminha, inclusive de botão, que você não gosta. De Mas listrinha, enfim, é livre. E essa daqui chegou com a mala dela, aquele bolsão mole. Os sapatos lá no fundo, nem em saquinho estavam. Necessaire, você não via, era pega daqui, puxa dali, de acolá. Eu falei, Meu pijama, um gente, blusão mais qual o velho seu que eu pijama? tinha. Esse blusão velho gostoso, mãe, que eu trouxe. Então, quer dizer, mesmo eu educando, eu ali, entendeu? Não adiantou. O que você vê hoje nos seus filhotes que você já fala assim, cara, fugiu de mim, já... Bom, o Miguel, meus filhos mais velhos, só usa roupa de futebol, fim. Olha, Podemos e você parar por aí, que lida com... Cara, eu nem desgosto da roupa de futebol, tá tudo certo. Mas assim, só roupa de futebol, misericórdia, ajuda eu. Não tem. E ele era uma criança que só vestia roupa linda. Muito estiloso, assim, só usa roupa de futebol. Enquanto e eu você tenho vestia pavor, ele, né? E eu tenho pavor daquele tecido, mesmo sendo tecnológico, dry fit. eu tenho também, eu horror. também. Calor. Horror. Eu também. olho pra ele todo dia e falo, Miguel, pelo amor de Deus, meu filho, bota um algodão. É. Tá calor, Tá vai suar. coceira. A gente
só na de olhar. Bahia. O menino Nossa. vestido chuteira, meião, eu assim. Mas eu, inclusive, vou te dar parabéns que você deixava suas filhas se vestirem como elas queriam. Quantidade de cliente que eu tive na vida que sei lá, não podia, e aí criou um trauma, ou que era obrigada a usar não sei o quê, aí criou outro trauma. Então, eu sou super assim, quer ir, tá 50 graus, vai de meião, chuteira, tá feliz? Vai. A única Sim. vez que eu pedi pra ele não usar foi quando a gente casou. A gente fez uma festa de casamento há pouco tempo, e eu falei, Mig, só no casamento? Podemos? Dá pra não usar a Aí ele camisa topou. de... Legal. O Tom, que é o meu filho do meio, nossa, muitas coisas. Ele tem 4 anos, né? Então ainda estamos ali né, descobrindo a personalidade. Mas eu sou muito do comer. Eu gosto de experimentar tudo. Uhum. Para mim, o evento é comer. Eu gosto de experimentar. Eu gosto de comer saudável também. O Tom não. Assim, para ele experimentar um negócio assim, Ele é mais pelo conservador. amor de Deus, filho. Tem 4 anos, não Experimenta come pra japonês, por exemplo. E aí, assim, eu falo, por quê, né? Assim, o que a gente fez? E a Zoe ainda não tem essa oportunidade, né, tadinha? Sim, Tinha 5 claro, meses, ela claro. 100% podia dormir. Se tivesse me puxado, dormia. Vai chegar esse momento, vai chegar. Fé. Viradinha de 6 meses vai chegar. Amém. Ai, muito bom, delicioso. Eu continuaria aqui, né, gente? Porque Eu a gente também, tem muito ama esse assunto. E ele se desdobra em tantas outras coisas. Você vê, até passei batido pelo pijama, porque a gente já tá aqui. Estourando, Estourando passei batido o também pro tempo. assunto que eu vi você falando essa semana nos stories, que você postou saindo de short, e as pessoas falaram, cara, mas você não é Sim. muito assediado usando short na rua e tá andando pela rua? Aí você falou, as tatuagens e o cabelo curto. E aí muita gente falou como o cabelo curto espanta Ai. assédio. Eu acredito que é por isso também, da performance de mulherão. E aí, gente latino, né, o povo latino tem muito essa coisa do cabelão. O cabelão é que é ser mulher, é que é feminino. Sim. Que é também da masculinidade tóxica, do fetiche, né? Então, desde que eu cortei o cabelo, diminuiu muito. E me falaram, eu fui ler depois até sobre isso, que quem mais sofre assédio por causa da cultura né, da pedofilia... Não sei se pode falar isso. Sim. Pode. Por causa da cultura da A pedofilia. gente tenta informar de tudo que a gente sabe aqui. Com certeza. Sim. Quem mais sofre assédio são até 20 anos, assim. A gente, então, vai ficando velha, pelo menos isso, né? A gente ganha mais liberdade porque esse lugar de predador não funciona com mulheres mais velhas. Sim. Né? Também mulheres mais velhas são menos suscetíveis a esse lugar de masculinidade tóxica. Tem a ver até com a roupa, né? Quando a gente pega esses fetiches por uniforme escolar, enfim. Aí super da episódio pedofilia. à parte. Dá um outro episódio isso tudo. Gente, Totalmente. delicioso. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Cara, delicioso. Você, inteligentíssima, com a trajetória aí toda, comandando e coordenando a vida com trabalho, com 3 filhos, gata que não é mole. Não é mole. A gente sabe conciliar isso tudo. Parabéns. E assim, que delícia de papo. Se você precisar de uma assistente, conte comigo, porque eu vou adorar, que eu adoro esse... A Pensa. gente adora aí esse universo, esse assunto. Delicioso, delicioso. Foi muito bom. Foi uma honra ter você aqui, te ouvir de pertinho, trocar um pouco. A gente acompanhava pelo Instagram à distância. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra, amei. A gente volta ainda pra gente papear mais. Com Já se convida, mas enfim, adorei. De verdade, muito obrigada. Espero te encontrar lá no Marcos Proença, Vamos, tá? me avisa Por quando favor. tiver que a gente marca. Vou avisar, pode deixar. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Sigam a gente nas nossas redes. Sigam a gente nas nossas redes Pé no Sofá Pode. Também no nosso grupo. Entre no nosso grupo do Telegram, lá vocês recebem conteúdos exclusivos e podem ficar ligados para saber quando participar, mandar áudio, histórias pra gente. E a gente vai levantar aqui, claro, né? Jujuba Emo, Eu de Balonê, alguns clássicos que fizeram parte da nossa vida, que a gente vai trazer aqui para dividir com vocês. Sim. Tá? Então, até o nosso próximo Pé no Sofá Pode. Beijão. Beijo. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães.
A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas stylists são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E a nossa social media é a Beatriz Guilhermino, com assistência de Gabriela Ribeiro. E agradecemos também A todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.